A hora está um pouco avançada, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra preparada para a gente ainda essa noite, um alimento, algo que Ele vai falar no coração ao longo da semana, que Ele vai confirmar. E eu tenho certeza disso, porque muitos ataques vieram sobre mim de ontem para hoje para trazer essa palavra. Então, o pastor mandou uma mensagem para mim, era umas 10 da manhã, por aí, e eu não tinha visto, fui ver só de noite. E interessante, quando foi meio-dia, minha filha começou a ter febre. Eu tenho 3 filhos, minha filha mais nova, tá bom, vocês estão ouvindo bem? Porque para mim tá bom. Começou a ter febre, meio-dia, aí eu fui trabalhar, deixei ela com os meus pais, e aí quando eu cheguei em casa para pegar ela estava com febre de novo, e aí eu fui ver a mensagem do pastor, né? Amém, pastor, vou levar a palavra, eu sei falar do meu coração, é um propósito que eu tenho com Deus, a oportunidade que Ele me dá, é a oportunidade que Ele me dá. Creio que o Senhor orienta, né, a vida do pastor, e a gente precisa se deixar ser usado pelo Senhor, né, porque Ele quer usar cada um de nós. Todos nós temos algo a oferecer para o Senhor. Todos nós temos algo a oferecer para os nossos irmãos, né. E aí, meu marido está viajando, minha filha teve ruim a madrugada, eu fiquei acordada um tempão, estou assim, Senhor, como é que eu vou levar? Eu vou dar uma desculpa para o pastor amanhã, tem uma ótima desculpa, né? Minha filha está doente, não dormi, mas o Senhor falou, não, esse é o inimigo que está lutando para não ser dada a palavra, né? Porque o Senhor já tinha dado essa palavra. E enfim, médico, tudo, estamos aqui, no fim da tarde eu destronquei meu dedinho. Ai, nenhum sapato, não posso vestir, tá todo dolorido, mas eu fiquei muito feliz, porque Paulo fala que a gente tem que ficar feliz quando começa a vir essas coisas sobre nós, né? Porque grande é a vitória que Deus quer dar pra gente, quer dizer que a gente está incomodando o inimigo, então se eu estou incomodando o inimigo, é motivo de alegria, é motivo da gente dar aleluia, o dedo vai sarar, Deus vai consertar ele. Esse dedo é um termômetro espiritual, gente, toda vez que tem alguma coisa impressionante, ataque espiritual, tem alguma coisa sobre esse meu dedo. Irmãos, a gente vai falar sobre o livro de Esther, mas não tudo. Eu ia fazer um panorama, mas a gente não tem esse tempo, mas a mensagem principal eu vou deixar para os irmãos. Primeiro, eu só queria fazer uma pesquisa se quem conhece bem a história de Esther, que está na Bíblia. Então, eu vou fazer um panorama bem rápido aqui. Irmãos, esse livro é fantástico. Eu convido todos vocês a lerem o livro de Esther na Bíblia. São 8 capítulos, é um romance, é um conto tranquilo, muito bom. E é uma palavra de Deus com muitas chaves, muitos segredos espirituais. Então, Esther, ela ficou órfã, nova, né? Não tinha expectativa para a vida de Esther. Um primo chamado Mardoqueu ou Mordecai adotou ela, se tornou guardião, e um guardião espiritual, a gente consegue perceber, na vida dela, e ela foi submissa. E aí, o povo de Deus estava debaixo de um governo da Pérsia, um governo muito suntuoso. Quem já viu filmes aí, Ataxerxes, né? É o título, né? Tiveram vários. Estava reinando na época Assuero, e ele destituiu a esposa dele porque ela desonrou ele. Ele fez uma festa de 180 dias. O primeiro capítulo mostra que tinha jardins e tinham tecidos de linho, faziam cortinas presas em colunas de mármore. Descreve que era tão grande a pompa, a realeza, a riqueza desse reino. E aí, naquela alegria, ele pede para a rainha, que chamava Vasti, que significa, acho que alguma coisa tipo perfeita, né? Deixa eu achar aqui que eu anotei. De beleza incomum, a melhor. E ele quis mostrar a sua linda rainha, mas ela desprezou. Ela também estava fazendo um banquete para as mulheres e ela falou, não vou. E o rei Assuero ficou envergonhado na frente de grandes príncipes e pessoas importantes da sua festa, e aquilo deixou ele muito irado, e ele a destituiu. Por fim, ele faz uma seleção entre várias mulheres bonitas, e Esther é entre elas. A Esther, ela destaca
aqui na palavra pela simplicidade dela, pela submissão e obediência que ela tinha a Mordecai, ou Mardoqueu. E ela se torna rainha. 4 anos depois que Vasti, a outra rainha, tinha sido destituída. Ela se torna rainha do maior império da época. Se a gente vê o mapa, é uma coisa incrível. A extensão, a glória desse império. Veio depois da Babilônia. Bom, ela está vivendo a sua vida de rainha, mas algumas coisas estão acontecendo nos bastidores. Mardoqueu, quem criou ela, não era qualquer um. Eles eram judeus, né? Mas ele estava sentado sempre à porta do palácio. Então ele tinha alguma função importante, ou legislativa, tanto que ele conseguia saber de detalhes, né, do governo do rei Assuero. E ele descobre um complô que estavam fazendo para matar o rei. Ele percebe e conta para Esther. Falou: Esther, fulano, estão planejando isso para matar o rei. Esther conta para o rei investiga, descobre que é verdade e eles são enforcados. Quer dizer, a vida do rei, de certa forma, é salvo pela fidelidade de Mardoqueu, que estava sob um império, né? Sob um governo que não era do povo dele. Essa história fica no paralelo. E aí, o rei Assuero começa a honrar um homem que se chama Amã. E ele coloca Amã com grande cargo. E Amã, um homem de muita vaidade, um homem que quer essa posição, que quer a glória, que quer ser exaltado e adorado, de certa forma. Ele tem uma idolatria por ele mesmo. E aí, o rei faz não é bem um decreto. O rei, ele fala que sempre que Amã passar, as pessoas deveriam se curvar diante de Amã, prestar honra diante de Amã. E Amã gostava muito daquilo. E aí, alguns que se curvavam, notavam que Mardoqueu não se curvava. Eles começaram a importunar Mardoqueu toda hora. Por que você não se curva? Por que você desobedece o rei? E ele falava: porque eu sou judeu. Era a resposta dele: eu sou judeu. Né? Ou seja, aquela reverência de veneração, ele não fazia porque ele só cultuava o Deus verdadeiro. E eles começaram a ficar tão nervosos com aquilo que eles vão para Amã, para instigar Amã. Falou: ó, você não se importa que Mardoqueu, toda hora que você passa, ele fica em pé, ele não se dobra na sua presença? Aí Amã passou, percebeu isso começou a corroer seu coração por dentro. Porque ele viu que Mardoqueu não tinha esse respeito, essa veneração, não o adorava, como era o costume de vários povos, né, serem semideuses. Não é diferente de hoje, não, com a mídia e muitas coisas, né? Então, ele começa a ficar furioso, mas ele começa a ficar com tanto ódio, que a desculpa de Mardoqueu para não se prostrar diante dele era porque ele era judeu. Então, ele começou a ficar com ódio do povo judeu. E esse ódio, colocado por Satanás, foi corroendo ele de tal forma, assim como corroeu o coração de Hitler também, né, para perseguir os judeus, porque o diabo sempre quer frustrar os planos de Deus. Então, tem um povo, eu vou acabar com esse povo, e ele vai levantar pessoas que vão entrar em ressonância com o que ele quer fazer, contra a nossa vida também. Amã começou a conspirar, então, e lançou Pur é uma sorte, lançou sorte para ver quando que eles iam executar esse plano de exterminar o povo judeu da face da terra. Então, não foi primeiro na guerra que isso aconteceu, não. Na Segunda Guerra Mundial, isso já tinha acontecido e várias vezes ao longo da história, né? Satanás, ele trabalha de forma bem repetida. E ele era tão supersticioso que ele lançou sorte para saber quando que a gente vai matar esse povo. A sorte, ele estava no mês de Abib, ou Nissan, que era o primeiro mês do ano, e a sorte caiu para o 12º. Então, eles teriam 12 meses para executar o plano de exterminar os judeus da face da terra. Quero que vocês prestem atenção. Falem, exterminar. Então, eu tinha 12 meses para que esse plano fosse concluído, mas Deus tem planos muito maiores, muito mais elevados. E acontece que Mardoqueu fica sabendo de todo esse plano.
Quando ele fica sabendo, ele se veste em pano de saco, ele clama ao Senhor, ele se prostra, fala, porque veio grande pavor, né, sobre o povo. Onde chegava a notícia, o povo começou a chorar. Muito importante dizer que Amã conseguiu convencer o rei de fazer um decreto que foi traduzido em 127 idiomas, para ir para todos os reinos. Por aí, gente, eu anotei aqui, mas está meio corrido. Foram 127 idiomas aproximadamente, e essas cartas foram espalhadas com cavalos que tinham a marca da realeza, quer dizer, eram oficiais do governo, correndo por estradas, por toda a extensão territorial, para avisar que no dia 13 do 12º mês, que era o mês de Adar, todos os judeus seriam exterminados. Estava dando autorização para os vizinhos, para todos aqueles que odiassem os judeus, se levantar contra o judeu, o seu vizinho, a pessoa que trabalha para você, onde fosse, matar a família inteira e ainda ficar com os bens. Esse era o decreto. Agora vocês imaginam a situação e a tristeza que começou a gerar em Suzã, que era a capital, e todas as províncias. Então, Mardoqueu fala para Esther, ele aparece, ele não mais vai na porta do rei, e a Esther fala, por que você não está vestido? Manda roupa para ele, como que eu posso? E ele conta tudo o que aconteceu. Foi feito um decreto para exterminar nosso povo, ele sabia até detalhes, a quantia de dinheiro, de suborno, que foi oferecido para o rei por Amã. Bom, a Esther fala, não posso fazer nada. Primeiramente, porque já faz um mês que o rei não me chama na presença dele, e qualquer um que chega no rei e Assuero assim, de qualquer forma, pode ser executado. E ele fala assim, só um minutinho, 127 províncias, né? Cópias, só um minuto. Vamos no capítulo 8 de Esther. Desculpa, 4, capítulo 4, versículo 12. Pronto. Eu vou ler na minha versão aqui. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, mandou-lhe dizer, não pense que pelo fato de você ser rainha e estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que vai escapar. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Gente, em muitos momentos na Bíblia, o Senhor levanta pessoas em altos cargos. José é um exemplo. Ele foi colocado lá no Egito e ocupou o 2º cargo debaixo do faraó para livrar o povo da fome. Deus tinha um propósito. Daniel foi colocado nos palácios do rei Nabucodonosor, um governo melhor do que o da Pérsia, né, que veio antes desse reino. E ele foi colocado como 2º no reino, para administrar, para trazer profecias, coisas tremendas que o Senhor revelou através de Daniel. A história da humanidade foi profetizada por meio de Daniel. E também Esther, uma órfã, alguém que não tinha a menor esperança sobre a vida dela, foi levantada a uma alta posição, porque Deus tinha um propósito muito grande, muito bonito, para usar a vida da Esther. Quando Esther, então, ouve essa resposta, pode até ir acompanhando, ela falou no versículo 16, vá, reuni todos os judeus que estão na capital Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois eu vou ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Ela foi cheia de coragem, ela entrou no propósito de jejum e a história começa a virar. Depois desse jejum,
ela aparece para o rei é favorável, não manda executar, ele quer atender, diz que o coração dele se moveu em misericórdia pela Esther. E ele falou, diga Esther, né? Está fazendo algo que arriscou sua vida, o que é? Eu te darei até metade do reino. Ela falou, se assim agradar o rei, vem num banquete, eu vou dar um banquete, traz Amã. Imediatamente o rei mandou trazer Amã. E eles se banquetearam, e o rei falou, Esther, para que esse banquete? Pode me pedir até metade do reino. Rei, se te agradar, vem mais um banquete que eu vou fazer, então eu vou te dar a conhecer o meu pedido. Nesse inteirinho, Amã ficou todo orgulhoso. Falou, olha, eu estou muito grande, eu estou muito famoso, eu fui chamado para um banquete só eu, a rainha me chamou. E a mulher dele falou, então... Aí ele falou assim, mas toda essa alegria, meus filhos, toda a riqueza que eu tenho, tudo que eu consegui não é nada, até porque aquele Mardoqueu não se dobra diante de mim, não consigo me alegrar em nada. Então a mulher dele diz assim, faz uma forca de 20 e tantos metros, enforca ele antes do banquete amanhã, que aí você vai para o banquete, vai se alegrar, acabou seu problema. Ele gostou dessa ideia, mandou fazer uma forca de mais ou menos 23 metros de altura, preparada para Mardoqueu. Nessa noite, o rei Assuero perde sono. E ele pede para ler os livros das crônicas que escreviam, né? E Deus, o Espírito Santo de Deus, fez eles lerem justamente aquele complô que foi feito e que Mardoqueu tinha livrado ele de um complô para matar a vida dele. Ele fala, mas o que a gente fez para Mardoqueu? Ele foi honrado? Aconteceu alguma coisa? Ele nada fizeram por Mardoqueu. E aquilo incomodou ele. No outro dia de manhã, quem está chegando aí? É Amã. Chama Amã para mim. Quando Amã chega na presença do rei, o rei fala assim, Amã, o que um rei deveria fazer para alguém que ele quer honrar? E a Bíblia é bem clara, fala que Amã pensou, sou eu. Falou, se você quer honrar um homem, põe um cavalo, o seu cavalo, põe esse homem montado em cima do seu cavalo com as vestes, com as capas, e faz alguém bem importante, um príncipe aí, andar puxando esse cavalo e falando, eis aí o homem a quem o rei deseja honrar, e ele vai ter que passar por toda a capital gritando isso. Essa pessoa que você quer honrar vai gostar muito disso, queria pôr até a capa do rei e tudo mais. Aí o rei falou assim, né, desgraçado esse filho, mas se é isso, então corre, faz isso para Mardoqueu. Nossa, Amã falou, não é possível. É o meu inimigo, é o cara que eu vim de manhã cedo pedir para enforcar ele. E agora eu vou sair andando a cavalo, gritando. E ele teve que ser esse cara, puxando o cavalo. Eis o homem que o rei deseja honrar. E era o homem que ele queria matar. No final daquele dia, ele tinha andado muito. Para ele foi maior humilhação. Ele chega em casa e a mulher, quando fica sabendo da história, fala, esse é o homem que você está querendo matar? Se você já está caindo assim diante dele, você vai cair. Esse homem já foi exaltado. E aí, logo chega umas carruagens e fala, vamos, você tem que ir para o banquete. E ele vai para o banquete. Chega no banquete, o rei fala, então, Esther, qual o motivo desse banquete? O que você deseja? Te darei até metade do reino. Ela fala, não quero metade do reino. Vamos ler agora essa parte. E agora a gente chega na história. Capítulo 7, versículo 3. Então a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição e morte e aniquilação. Se apenas estivéssemos sendo vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria eu perturbar o rei. Quer dizer, se a gente pelo menos tivesse sido vendido como escravo, tudo bem, mas vão nos aniquilar. Aí o rei fala assim, quem se atreveu a fazer uma coisa dessa? Onde que ele está? E ela falou assim, o adversário, inimigo, é Amã, esse perverso. E quando ela fala, o Amã já começa a ficar desesperado, apavorado na presença do rei.
O rei ficou tão furioso com aquilo, de perceber que ele tinha sido usado para essa manobra política perversa de Amã, que ele sai andando pelo jardim. Enquanto isso, Amã chega no divã que a Esther está, começa a agarrar os pés dela, pelo amor de Deus, me ajuda. Quando o rei chega, falou assim, uai, você ainda está pegando minha mulher aqui? Pode ir para a forca. E ele foi enforcado na forca que ele mesmo tinha construído para Amã. Irmãos, olha essa virada milagrosa da parte do Senhor. Porém, o decreto estava feito. Estava marcada a hora. No mês de Adar, no dia 13 desse mês, já tinha sido enviado o decreto para todas as províncias. Todo mundo estava se preparando para matar aquele vizinho que tinha raiva, pegar aquela terra. Já estava tudo preparado. Então, o rei honra Mardoqueu. Mardoqueu passa a tomar o lugar de Amã. Também todos os bens de Amã foi dado para Esther e Mardoqueu, né, para eles se gerenciarem. Além disso, os 10 filhos de Amã foram enforcados. Porém, o decreto estava de pé. Então, a rainha Esther começa a suplicar. De novo, ela se humilha e ela se coloca numa posição de perigo, suplicando. E ela fala no capítulo 8, versículo 5. Se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã escreveu, para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Versículo 7. O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã, dei seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer. Selem-no com o anel do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei, selado com seu anel, pode ser revogado. O que o rei estava falando? Eu não posso revogar um decreto. A palavra de um rei não pode voltar atrás. Porém, a gente pode fazer um outro decreto. Quando ele deu essa ordem de fazer um outro decreto, aqui dá detalhes, gente, que não dá tempo de a gente passar por isso. Eles correram e fizeram um decreto. Mardoqueu escreveu em nome do rei, selou as cartas e mandou para 127 províncias, com cavalos correndo mais rápido do que os outros, porque era questão de pressa, demorava meses para chegar em todos os lugares do reino essas cartas. Onde essas cartas chegavam, o povo se regozijava. Sabe o que estava escrito? O decreto do rei, versículo 11, concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar, aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor, e aí fala até detalhe do mês, foi bem justo aí, chegou um pouquinho antes do decreto concluir. Então, gente, o versículo 9, capítulo 9, versículo 1. No 13º dia, que era o dia do azar, no dia 13 de dezembro, seria o nosso dezembro, mas na verdade é março e maio, eu acho, uma coisa assim. O mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Irmãos, uma virada completa, não só contra Amã aconteceu, mas os próprios judeus. Onde chegavam as cartas, o povo se exaltava. Eles estavam apavorados, porque eles sabiam que no dia 13 de dezembro, eles seriam completamente mortos, aniquilados. Porém, chegou um novo decreto, uma nova lei, que permitia, não tirava outra lei. Os inimigos podiam levantar e matar os judeus, mas essa outra lei permitia os judeus se defenderem e também aniquilarem os inimigos que os odiassem. Gente, é um segredo espiritual tão profundo que o Espírito Santo falou comigo aqui. Não foi anulado o decreto. O decreto de morte, o decreto de destruição, o decreto que o pecado, o salário do pecado é a morte, o decreto de Deuteronômio 28, que a irmã leu aqui, Gilza, tem as bênçãos, depois tem as maldições. Se você for em Deuteronômio 28, as maldições são muito mais compridas. São terríveis.
né? Se você proceder corretamente, será abençoado o fruto do seu ventre, o fruto dos seus animais, o seu campo, sua cesta, sua seara. Você não vai ter doença, você vai viver muito tempo, a terra vai ser sua, você vai ser cabeça e não cauda, né? Você vai ser baleia e não rabo de tubarão, enfim. Praticamente isso. São bem-aventuranças maravilhosas, mas depois, nas maldições, mas se você não cumprir, você vai morrer, você não vai ver seus filhos nem seus netos, você vai ter terror, de noite você não vai conseguir dormir. São as maldições do pecado, irmãos. Isso não foi anulado. Isso continua valendo. Por isso que a gente está aqui no curso de libertação. Por isso que a gente faz quebra de maldição. Porque essas leis, a lei da semeadura, todas as leis, elas continuam valendo. Mas o Senhor Jesus veio trazer uma nova lei. Uma lei onde é dado a nós o direito de lutar de igual para igual contra o nosso adversário, Satanás. Porque era impossível para um homem sem o Espírito Santo lutar contra os poderes das trevas. Quem somos nós diante de demônios, diante de maldições de terceira e quarta gerações? Quem somos nós para tomar de volta aquilo que é nosso espiritualmente? Quem somos nós? Mas essa nova lei, esse novo decreto, nos dá o direito de lutar. Por isso que o reino de Deus não é passivo. Se a gente está passivo, a gente está sendo derrotado. Se você não está passivo, você está sendo derrotado pelo inimigo. Porque é com luta, é com jejum, é coração, é não aceitando as afrontas de Satanás pelo sangue de Jesus que nós vamos ter vitória. E o povo prevaleceu. Aconteceu o contrário. Nenhum judeu morreu. Nenhum judeu morreu. Então essa é outra questão. A gente tem garantida a vitória no Senhor Jesus. Em todas as áreas da nossa vida. Se é enfermidade, se é problema financeiro, se é problema matrimonial, se é depressão, se é qualquer trauma de infância, não interessa. Nós temos a vitória se a gente se levantar e se posicionar e se lutar com as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, nós temos a vitória. E é revertido o quadro. Aquele quadro de destruição, aquele quadro de derrota é revertido, porque nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Irmãos, é tão poderoso isso que Deus estabeleceu algumas festas, 7 festas, né? Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, Primícias, entre outras. Mas essa festa foi determinada a partir dessa história. Não foi uma festa que Deus instituiu através de Moisés para o povo. Porém, nesse livro, deixa bem claro que foi estabelecido com o povo de Israel. Essa festa é celebrada anualmente até hoje. Os judeus, onde estiverem, em Nova York, Londres, Brasil, Rio de Janeiro, tem judeus espalhados para todo lado, em Israel, eles celebram a festa do Purim, porque foi uma grande libertação. Pois eu falo para você, todas as festas são proféticas. Todas as festas que Deus mandou celebrar cumprem na nossa vida. A Páscoa cumpriu na sua vida? Quando você aceitou o Senhor Jesus, você passou o sangue do Senhor Jesus na sua vida e a maldição não te alcança. Você não vai morrer eternamente, você vai viver, você vai entrar no céu, não é? Ainda que esse corpo físico passe pela morte física, você não vai passar pela morte eterna. E os tabernáculos? Tabernáculos já aconteceu? O Pentecostes já aconteceu na sua vida? Você já foi batizado pelo Espírito Santo, por esse fogo, por esse poder que te faz desejar o Senhor, que te faz ver as coisas espirituais, falar em línguas, viver o sobrenatural de Deus. Essa festa é maravilhosa, mas a festa de Purim, nós também precisamos atentar para ela. A festa de Purim é para a gente fazer memória que nós fomos chamados para lutar, nós fomos chamados para guerrear, nós não fomos chamados para ser um povo bestado, pacato, que não age. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor nos deu uma armadura espiritual. Está em Efésios 6. Para a gente lutar contra hostes. Para a gente interceder em favor dos outros. E fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, vamos nos posicionar.
Não vamos ficar tristes por causa de um decreto. Vamos nos alegrar porque tem outro decreto. Não um decreto anulando. Não um decreto anulando, mas um decreto que te dá a condição de se levantar. Eu quero abrir, por fim, para encerrar a palavra, em Romanos 8. Olha que tremendo isso. Versículo 1. Preste atenção nessa situação de lei. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus, gente? Já não há condenação. Quem te acusa? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não interessa o que você fez, não interessa as coisas que sobrevieram na sua vida. Se você está em Jesus, se você está buscando a santificação, se você deixa essas palavras entrarem na sua vida, palavras de espírito e vida são as palavras do Senhor, já não há condenação, porque por meio de Cristo, a lei, olha o decreto, do espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Então existe uma lei e ela continua. O mundo está morrendo nessa lei. Mas para todos aqueles que o Senhor iluminou os olhos do nosso entendimento, gente, o Evangelho significa boas novas. O Evangelho são esses carros correndo com essas cartas, anunciando a todo mundo: hey, você pode lutar, hey, tem um novo decreto, você não vai morrer. Se prepara para a batalha, leia sua Bíblia, faça jejum, busque o Senhor e você vai ser vitorioso. Ele vai dar vitória na sua mão. Amém, irmãos? Vamos buscar essa vitória do Senhor. Vamos terminar aqui, ó. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, Deus o fez, enviando o próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. E a gente vai terminar lendo os versículos 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem. Às vezes a gente é salvo, a gente começa a andar em outra dimensão com o Senhor, mas depois a gente vai se esquecendo, a gente começa a se sujeitar à escravidão, a gente começa a se sujeitar àquela lei. Ai, mas esse decreto, e a gente esquece que tem um outro decreto, que está aqui, ó. Pois vocês não receberam o Espírito que escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar junto com o Senhor, lado a lado, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participar da sua glória. Então não vai ser mar de rosa, não vai ser fácil. A gente tem um pastor aqui que sempre fala isso para nós. A vida é de luta, a vida é de negar a si mesmo, a vida é de tomar a cruz, mas a vida também é de vitória, a vida também é de glória em glória, a vida também é de esperança, porque a gente é esperança para os outros, amém, irmãos? Então, eu não sei qual situação você tem passado, não sei qual tem sido a sua luta, qual tem sido o seu decreto contrário, o que tem colocado a sua vida numa situação de desespero, numa situação de inconformidade, se é o seu filho que não se torna os caminhos do Senhor, se é seu marido ou sua esposa que tem algum tipo de vício. Eu não sei qual é o decreto que está sobre a sua vida, sobre a sua família, mas eu sei que há um decreto de vitória sobre a sua vida. Por meio de Cristo Jesus, um novo decreto foi publicado e foi anunciado a todas as nações as boas novas. Em Cristo podemos ter vitória, irmãos. Toma posse dessa bênção hoje. Coloque em prática o seu jejum. Comece a se levantar na batalha. Eu não sei batalhar. O Espírito nos capacita. Eu não sabia, mas o Espírito Santo me ensinou. O Espírito Santo me ensinou a ponto de a gente pôr a mão no nariz do inimigo e falar: você sai da minha vida, você sai da minha casa. Não aceito mais a situação. A partir de hoje, eu vou lutar com as armas que Deus me deu e vou vencer, porque Ele me prometeu a vitória. Fiel é o que prometeu para também cumprir. Amém?